Nosso último exercício de vetores é um simples mapa de densidade de população. Ou será que não é tão simples assim? Muito bem, pessoal. Bem-vindos de volta a mais uma aula do curso. Hoje a gente vai fazer o último exercício da parte de vetores e a nossa ideia é produzir um mapa de densidade de população por município e por estado. Com isso a gente vai poder rever algumas coisas que a gente já trabalhou e ver umas coisas novas que podem ser muito úteis também. Já estou de volta no QGIS. Vou chamar a nossa pastinha onde a gente guarda todos os nossos dados. Onde é que a gente estava mesmo, né? Então era análise vetor, cadê? Análise vetor, estava aqui dentro. E eu vou pegar aquele mapa de municípios que a gente calculou a área. Lembra qual era? Eram municípios Brasil, Albers, Geon, né? Aquele que tinha a geometria correta da área. Então vou pegar ele aqui, arrastar para o QGIS, aceitar a projeção e até aqui tudo tranquilo. A densidade de população por município, então, vai ser bem fácil, né? Afinal, é só dividir a população pela área do estado. Como a gente já tem a área do estado, e se vocês lembrarem lá na nossa tabela, a gente tem um campo de população, agora ficou bem tranquilo. Então, eu vou chamar aqui a calculadora de campo. Aqui vocês lembram, né? Então, como é que é aqui? Eu vou criar um campo novo, vou chamar ele, por exemplo, de densidade pop, densi-pop para densidade de população. Que tipo de nome é? Que tipo de campo é esse aqui? É um campo de números decimais, porque vai ter, lógico, número quebrado. E aqui a gente vai colocar a nossa expressão. Qual é a nossa expressão? Vamos procurar lá o campo. Então, quem é? População, certo? Dou 2 cliques aqui, foi para lá. População dividido, posso escrever a barra também, tanto faz, por área. Qual área? Aquela área que a gente calculou com a geometria correta. Pode ser a área normal ou área em quilômetros, só que aí a densidade vai ter um valor diferente, né? Ou população por metro quadrado ou população por quilômetro. Acho que faz mais sentido colocar quilômetro. Olha, já deu até um preview para gente. E a gente pode também arredondar. Lembra que a gente fez isso, né? Então, vamos arredondar isso aqui para não ficar com tantos números decimais. Agora, a função de arredondar, vocês também lembram, né? Round, abre parênteses, a fórmula, vírgula, vamos colocar 3 casas decimais, por exemplo. Então pronto, olha lá. Já vimos que a função funciona. Já vimos que nossa fórmula funciona. Posso mandar fazer. Rodou, vamos ver se ele criou lá no fim da tabela, então campo de densidade de população. Vamos ver como é que isso fica mostrado com simbologia no mapa. Eu vou fechar aqui a tabela. Vou abrir as propriedades dele aqui para a gente mudar a simbologia. Tá? Vou colocar uma simbologia graduada, que deve ajudar a gente a ver a variação da densidade de população. O valor, então, lógico, vai ser a coluna que a gente acabou de calcular de densidade de população. Uma cor de rampa aqui, tudo bem, um degradê de vermelho. Talvez o método de contagem igual por valor dê um resultado razoável. 5 classes, vamos aumentar um pouquinho as classes aqui e aplicar para ver como é que ficou. Ok. Não está uma maravilha, mas dá para ver que já tem uma variação. Vou deixar ok aqui, vou deixar assim. E pensa uma coisa comigo. Densidade de população por município foi fácil. A gente tem os municípios, a gente tem a população, a gente tem a área, aí tranquilo. Mas e se a gente quiser fazer por estado? A gente fez um mapa de estado na outra aula, fundindo, né? A gente fez o dissolve ali com os municípios, mas o campo de população, o valor da população não é a soma da população nos estados. Lembra que a gente conversou? Ele era provavelmente o primeiro que ele pegou, que o QGIS pegou ali, o algoritmo pegou na hora de ver quem que era os polígonos do mesmo estado, os polígonos que tinham aquela mesma propriedade que a gente usou para fazer o dissolve. Então aquele campo de população não dá para usar. A gente vai ter que fazer alguma outra coisa para calcular a população do estado, depois fazer a relação da área. Aqui no QGIS de volta, eu quero que vocês liguem o toolbox de processamento. Processing, processando, dependente de como estiver escrito aí para vocês. Então, vou ligar o meu toolbox e eu vou procurar aqui, ó, o meu já estava aqui, eu estava testando, né? Stat.
E eu vou procurar estatística por categorias. É essa função aqui que eu quero. Estatística por categorias. Vou dar 2 cliques nela para abrir. A camada de entrada, é lógico, vai ser o nosso Municípios Brasil, até porque não tem outra nesse momento, né? E em qual campo a gente vai calcular as estatísticas? A gente vai calcular a estatística no campo de população. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero somar a população dentro daqueles polígonos que pertencem ao mesmo estado. Então, todos aqueles que têm o mesmo código de unidade da federação ou nome da unidade da federação, que foi o que ele juntou para fazer o dissolve, eu quero que ele pegue todos esses polígonos, veja se eles têm o mesmo nome de estado e some a população. Para isso, a gente tem que selecionar mais esta opção aqui, ó, campos ou campos com categorias. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o nome do estado e OK. Então, agora, ele vai olhar para aqueles que têm o mesmo nome de estado e vai fazer as contas em cima do campo da população. Vou deixar a saída como um layer temporário, para a gente ver também como é que fica. E vou dar OK. Vou rodar aqui o comando. Pronto. O que ele fez agora? Eu vou fechar essa janelinha. E olha o que ele criou. Ele criou uma tabela de estatística por categoria. Não é um mapa, não é um shape o resultado, não é um resultado que a gente interpreta visualmente. Ele é só uma tabela. Então eu vou abrir essa tabela. Olha lá. Open Attribute Table, abrir tabela de atributos da mesma maneira como se fosse um arquivo vetorial. E o que a gente tem? O nome da unidade da federação, que foi o campo que a gente mandou ele olhar para fazer as contas, né? Para agregar os polígonos e fazer as contas. Então aqui, todos os estados, aquela áreazinha de litígio que a gente já viu, e todas as estatísticas que ele calculou. Então, count é conta. Quantos polígonos tinham pertenciam à mesma unidade da federação. Então agora a gente sabe que Roraima tem 15 municípios e assim por diante. Quantos são únicos, né? Não ver se tem valor repetido ou não. Aqui o mínimo e o máximo, agora ele já está fazendo as contas da população, os valores. O range de valores, a soma, a média, a mediana, desvio padrão. Olha quantas estatísticas ele calcula, né? De quartis, intervalo interquartis. No nosso caso aqui, o nosso interesse maior está aqui, ó, soma. Então, a soma da população dentro do estado. Essa é a população do estado que a gente pode usar para fazer a conta de densidade de população. Mas, como agora a gente vai usar essa tabela que está solta, para pegar a área do estado, a área a gente calculou, lembra? A gente tem um mapa que tem a área. Como é que eu vou juntar as duas coisas? Vamos ver isso já. Vou fechar aqui a tabela. Vou chamar de novo a nossa pastinha de arquivos e procurar o shape que a gente fez de estados. Como é que chamava aquele de estados? Aqui, ó, estados Brasil, Albers, Geon. Então esse aqui que a gente calculou a geometria, a gente calculou a área do estado para saber o tamanho de Sergipe, né? Então ele é o que a gente vai usar. Agora esse aqui a gente tem a área. Falta fazer o quê? Ligar ele com aquela tabela para poder usar a população. Para isso a gente vai fazer uma ligação da tabela do shapefile, do banco de dados que está no arquivo vetorial, com aquela tabela que foi gerada pelo comando de estatística por categoria. Podia ser uma outra tabela, podia ser um arquivo CSV que eu trouxe, podia ser alguma outra coisa desse tipo. E aí a gente vai conseguir ligar as duas coisas. Então vem comigo aqui e abre as propriedades do arquivo vetorial de estados, que tem a geometria. E aqui, no lado esquerdo desse diálogo, a gente vai ter uma opção de joins, de ligações. Eu não lembro se está como junções ou ligações em português. Deixa eu melhorar o tamanho dessa janela para vocês aqui. Trazer mais aqui para o meio. Então está vazio porque não tem nenhuma ligação definida. Eu vou clicar no maisinho. Tá vendo aqui embaixo tem um botão de mais. Uma ligação nova. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui. Então join layer. Quem é o layer que eu vou buscar para ligar nesse aqui? Lembra, eu estou no mapa de estados e eu quero ligar a tabela de estatística por categoria. Então o join layer é o estatística por categoria. Tá? É ele que vai ser ligado.
e qual campo eu vou usar para fazer essa ligação. Aí ele abre todos os campos. Lógico que eu não vou usar nenhum dos valores, eu vou usar o nome do estado, nome UF, e o target, campo de alvo, também é nome UF. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ver que os dois campos são iguais e os valores da tabela que correspondem ao mesmo nome de unidade da federação do shape vão ganhar. Então esse banco de dados vai ser expandido usando o valor do campo nome unidade da federação como ligação, como chave. Não preciso fazer mais nada aqui, dou um OK. Olha lá, apareceu a nossa ligação aqui. Posso dar um OK. Visualmente não aparece nada. O que realmente aconteceu? Vamos ver a tabela do shape de estados. Onde está aqui? Open Attribute Table. Deixar aqui mais no meio. Esses campos a gente já tinha, né? Perímetro, população, que é aquele que veio do dissolve, código da unidade da federação e olha só. Apareceu um monte de coisa aqui. O área que a gente calculou, perímetro, área, quilômetro quadrado que a gente calculou também. E aqui, olha os nomes, ó. Um nome gigantão, estatística por categoria, que era o nome daquela tabela. Se eu tivesse mudado o nome daquela tabela, ele aparecia aqui. Conta. Qual que era esse aqui? Mínimo, máximo, range. E um deles vai estar aí a soma, né? Será que é esse aqui já? Soma, olha, o campo de soma. Então aqui está a soma da população do estado. E a gente tem a área do estado calculado. Aí agora ficou fácil, né? Para calcular a densidade de população, vai ser o mesmo processo que a gente fez para o mapa de municípios. Né? Vamos olhar lá, criar um campo novo, densidade pop, UF, número decimal, deixa eu arrumar esse aqui, expressão. Vamos ver os campos de novo. Então, campos, população, que é a soma, estatística por categoria soma, então ele é a soma da população, dividido por área do estado em quilômetro quadrado. Podemos arredondar também, por que não? Round, abre parênteses, depois aqui vem uma vírgula, 3, fecha parênteses, tal como a gente fez nos outros, e OK. Nossa tabela agora tem um campo novo, densidade de população do estado. Posso fechar aqui essa janela, pedir as propriedades do mapa de novo. Vamos na simbologia, colocar um símbolo graduado. Por quem vai ser o valor agora? Olha lá, todos os campos de estatística por categoria estão ali. Onde ele está? Densidade da população aqui. Vê que ele aparece depois, né? Mesmo quando ali naquela visão da tabela o campo de densidade populacional estava por último, porque ele foi criado por último, aqui ele aparece antes. Porque o join vem depois dos campos da tabela do arquivo mesmo. Como a gente ainda está tudo na memória, isso ainda não faz parte do arquivo Shapefile. A gente já fala mais sobre isso, fica tranquilo. Então, densidade, vamos botar aqui uma classificação e vamos ver como isso ficou lá no mapa. Vou fechar o toolbox para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Olha lá, um mapa poroplético de densidade da população por estado. Legal, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma tabela temporária de estatística por categoria do mapa de municípios, liguei essa tabela na tabela do mapa vetorial de estados e usei esse valor para fazer as contas. Agora, o mapa de estados, ó, ele está com o símbolo de edição ligado, porque a gente fez as edições, trabalhou com a tabela, então ele está em modo de edição. Se eu fechar aqui o modo de edição e salvar, vamos ver como é que ficou a tabela disso. Os dados estão todos aparecendo aqui na tabela, mas se eu tirar esse mapa daqui, por exemplo, se eu fechar esse arquivo vetorial, se eu tirar ele da visualização do QGIS ou tirar o de estatística por categoria, a ligação se perde. A gente ainda não tem isso de uma maneira permanente. Essa ligação ela existe enquanto as coisas estão aqui
ou se eu salvar um projeto e abrir esse projeto de novo, essa ligação deve voltar. Mas se eu tirar esse mapa, o que acontece? Eu vou perder a ligação. Quer ver? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele de novo. Ele está aqui. E vamos ver a tabela dele. E aí, ó, termina em densidade de população. Então, aqueles campos de estatística por categoria se perderam. Aquela ligação era temporária e eu não tenho mais. Se eu quiser tornar essa ligação permanente, o que eu posso fazer? Eu vou refazer aqui agora o join para vocês. Eu vou voltar aqui no join, fazer de novo. Estatísticas, nome UF, ok. Vai. Ok, vamos ver a tabela se está lá. Sim, agora os campos estão ali. Para salvar isso de uma maneira permanente, eu tenho que exportar isso como um arquivo novo. Então agora eu vou dar um Save As, vou salvar isso como shapefile ou geopackage, tanto faz. Nesse caso eu vou deixar como geopackage, vou escolher o nome e caminho do arquivo. Lembra que a gente não pode escrever o nome aqui, tem que ir nos 3 pontinhos, escolher o local da pasta. Então eu vou pôr status br stats by UF, unidade da federação, misturando tudo português e inglês. Ok. Então esse vai ser o nome. E ok. Salvou. Agora eu quero ver a tabela deste aqui que eu acabei de salvar. E as estatísticas por categoria estão aí. Olha que beleza. Então agora esse arquivo ele tem a ligação das duas tabelas de uma maneira permanente. Não preciso mais daquela tabela temporária. Com isso, eu posso trazer dados, por exemplo, de um arquivo CSV. Eu já tenho um shapefile de pontos, de alguma coisa que eu fiz ou que eu trouxe de algum outro lugar, e eu quero adicionar valores a essa tabela. Eu posso fazer assim, posso fazer com essa ligação, com esse join. Não precisa ficar, se, por exemplo, criar o campo e digitar um a um. Se você tem muitos valores, é lógico que isso é problemático, isso pode dar erro. Então, se você faz o join, a coisa é mais fácil e aí você salva ele com a tabela e fica com os seus dados atualizados. E agora, se eu fosse tirar esses dados daqui, não teria mais problema, esse aqui continua com a tabela completa. A tabela de estatística por categoria, ela está como temporária, né? Ele está com esse íconezinho aqui que é um chipzinho de memória. Então ela está só na memória. Eu posso também tentar salvar ela. Olha lá, Make Permanent. O Make Permanent, então, aqui é basicamente um atalho para o exportar e salvar como. Né? Vai fazer a mesma coisa, ficou até um pouco redundante. E eu vou salvar a tabela como? Aí eu posso salvar ela em vários formatos que aceitam tabelas. O GeoPackage. Interessante. Vamos salvar isso como um shapefile para ver como fica. Então aqui eu vou ter tabela stats by cat. Só para ver o que ele vai fazer com o shapefile que tem. Vamos colocar em WGS84. Como que ele vai fazer um shapefile que só tem valores de tabela, não tem vetores associados? Eu não sei o que ele vai conseguir fazer. Diz que salvou. Então vamos abrir ele ali. Onde ele foi parar? Aqui, ó, tabela. Ah, olha só. Ele criou DBF e um arquivo CPG. O que será que é isso? UTF-8. Ele está só dizendo a codificação de caracteres. Então, como ele era só uma tabela, eu mandei salvar no formato shapefile. O que ele fez? Salvou a tabela no formato DBF, que é o da tabela do shapefile. Então ele não tem, obviamente, nenhuma geometria associada. E se você tem, por um acaso, alguma coisa assim, você pode jogar a tabela aqui. Ele vai abrir a tabela, olha, stats by cat, que tem aqueles valores. Então veja que você pode ter, além dos seus arquivos raster e vetor que tem as geometrias, você pode ter só tabelas no QGIS e trabalhar com elas também. Para a aula de hoje, pessoal, era isso. A ideia era voltar um pouco àquela história da calculadora de campos, para a gente rever as fórmulas e também trazer essa ideia da ligação de tabelas, que você pode pegar um mapa que você já tem, que você pode
trazer um arquivo CSV, um arquivo DBF, um arquivo do Excel até, que você exporta e traz os dados da tabela e depois liga com um arquivo vetorial que você já tem, e aí você consegue trabalhar com mais valores ou atualizar, adicionar valores no seu arquivo vetorial. Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido útil para você. Se você está aqui vindo do YouTube, não como aluno regular da disciplina, já sabe, né? Deixa aí o seu joinha, comenta o que você achou da aula, isso é bastante importante para o YouTube entender que o canal gera engajamento. Também aproveita, assina o canal, ativa o sininho para receber notificações. Segue a gente nas outras redes sociais. Assiste algum dos vídeos que vão aparecer aí no fim da tela. A todos vocês um abraço e até o próximo vídeo.